Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quinta-feira, último dia do mês de junho, dia 30 de junho de 2022, para um segundo fluxo de notícias, relatório de atualizações, conversas e informações sobre o RVGCR e o que há de mais atual nesses últimos posicionamentos do mundo todo referente a estes eventos. Eu agradeço a todas essas pessoas que humildemente se estão no canal unidas desde o início e também se unem diariamente, tornando essa família cada vez maior. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus amigos, no interim de todas essas informações, recolho cada vez mais posicionamento orientado, a todas essas nações que não estão muito em conformidade com esses partidos dos Estados Unidos, buscam uma reestruturação e soberania, soberania para suas moedas, os detentores de títulos, no encalço dos bancos e redemption centers, com essas associações bancárias e instituições também para o recebimento de seus fundos, para autorização e recebimento desses títulos, tudo continua sendo muito pressionado diante de todos esses últimos eventos e acontecimentos. Novas promessas, novas datas são dadas, e sempre uma fé e uma esperança de que em algum momento tudo isso possa ser de fato cumprido e não atrasado ou interrompido novamente por todos esses setores que ainda têm um controle do sistema financeiro, que ainda podem de alguma maneira confiscar esses fundos após libertos, que é uma coisa que não pode ocorrer, meus amigos, nem parcialmente. Isso tem que chegar à mão dessas pessoas, desses humanitários. Então toda essa parte tecnológica que estamos conversando diariamente também vem sendo resolvida. Isso é o que é mais difícil e às vezes, eu procuro me conectar mais com informações, pois certamente é o que me leva a crer em minha humilde verdade que assim isso possa ser concebido. Então eu trago essas notícias para vocês também, e a posição dos países também para isso, para voltada a toda essa tecnologia, visando o povo também, e parcialmente essa distribuição possível de fundos, em parceria. Estão aí grandes nações, envolvendo até o BRICS, e Brasil está envolvido, que estão por trás de várias tratativas atualmente, e muitas delas possibilitam um avanço para o acontecimento de tudo isso. Eu gostaria de dividir com vocês, as próximas informações que eu pude colher diante de todo esse ambiente. E estamos estimando que a grande revelação e toda a ação militar em massa, juntamente com nossa presença nos Redemption Centers para os compromissos, acontecerá neste mês de julho. É o que podemos conceber, pois, na última terça-feira, 28 de junho, Putin anunciou que os países do BRICS estarão estabelecendo uma nova moeda da reserva global para substituir o dólar americano. Na mesma terça, informações vazaram e também titulares de obrigações tendo acesso e sendo notificados do montante a que têm acesso nas suas contas, e este montante será liquidado. O Tier 4B deve receber uma notificação logo após a liquidação das primeiras contas dos detentores de títulos. É possível que isso aconteça ainda hoje. Todas as lideranças globais de RVGCR estão pedindo desculpa por toda essa conclusão que está se arrastando na redefinição da moeda global, dizendo que a liderança precisa um pouco mais de tempo. De acordo com insiders de RV, o dinar foi colocado nas telas do Forex a 58 centavos e negociado por 5,50. E está subindo de valor
Muito possível que chegue aos 18 dólares até o final deste mês. Muitos países estão relatando o perdão de dívidas para seus cidadãos. Alguns artigos estão sendo completamente apagados da internet, quase tão rápido quanto são publicados. O presidente do Zimbábue diz que eles começarão a cunhar moedas de ouro para seus cidadãos, o que significa que o dólar do Zimbábue agora é lastreado em ouro. Fim do sistema Fiat de moedas das elites. Com mais de 3,2 bilhões de pessoas, se mudam para a nova moeda global da Rússia, China e criaram isso. A Federação Russa, a República da Índia, a República Popular da China, a República da África do Sul e a República do Brasil estão se preparando para anunciar e revelar sua nova reserva monetária global que substitui o dólar americano e como eles se separam do esquema de Ponzi das grandes elites que vêm governando o mundo. A questão da criação de uma moeda da reserva internacional baseada em uma cesta de moedas de nossos países está sendo trabalhada, disse Putin. Os países do BRICS indicaram que estão trabalhando na criação de uma nova rede conjunta de pagamentos para eliminar os sistemas financeiros ocidentais, como o SWIFT. Os países do BRICS também têm impulsionado o uso de moedas locais no comércio mútuo. Estou estimando que a grande revelação de ação militar em massa, juntamente com a Tier 4B, já estará em compromissos nesses próximos dias. Acontecerá em algum momento de julho. Nossos contatos de inteligência militar estão dizendo que muitos dos acordos que foram finalizados nesses últimos dias deverão ser pagos nas próximas semanas, antes que os pagamentos de títulos comecem e o início da Tier 4B. A meta para todos estes pagamentos, saindo de Reno, este é apenas um tempo-alvo. No entanto, algumas fontes estão confirmando de que quando isso começar a rolar com pagamentos, provisoriamente, ainda essa semana, levará a cadeias de eventos que inicia o GCR e reavaliação. As equipes de RV estiveram conversando e estão trabalhando arduamente em pagamentos nos Estados Unidos da América, na Europa e na Ásia, garantindo que todas essas transações bancárias globais sejam finalizadas, sincronizadas, coordenadas e também que todas essas taxas sejam carregadas dentro de um algoritmo de liberação que está gerando para avaliar todos os procedimentos em acontecimento, principalmente na rede financeira global. Os resultados estão sendo analisados por analistas dos Redemption Centers e do Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos, que recebe essas informações, juntamente com outros membros da equipe de RV que determinam a aprovação de valores. Isso precisa ser feito para trabalhar em um lançamento a partir de qualquer momento ainda entre hoje e amanhã. Não se sabe ao certo qual é a etapa geral em que estamos. Todo este tempo ainda é determinado pelo Departamento de Operações e Defesa e equipes de segurança de RV, membros do Tesouro dos Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional, bancos de tecnologia e infraestrutura asiática, e antes que o Departamento de Operações libere esses códigos, todo o Tesouro e também os bancos para liberar a autorização
e codificação para iniciar o acesso a todos esses fundos. Esperançosamente, isso ocorrerá ao mesmo tempo que o Tier 4B. Todos estão sendo pressionados para que esse dinheiro seja transferido a todos esses iniciais que já fizeram compromissos. Toda essa grande camada está sendo empurrada para dar a nós do T4B oportunidade de obter esta programação fluida. Tudo está avançando em direção à conclusão e todos esses fundos estão quase liberados para toda esta grande comunidade. Orações contínuas são essenciais em todo esse processo. Tudo está sendo lançado, foi retirado para uma nova contagem, segundo me disseram. Os títulos serão pagos logo após essas próximas contagens. Acerca de muitas obrigações nos Estados Unidos, para quem não conhece, certos grupos entraram em juízo e ganharam muitas causas. Muitos são como a CMKX, grupos de prosperidade e reivindicações e assentamentos agrícolas. Em ordem judicial já foi determinado que eles deveriam ter sido pagos. Todos os dias em que todas essas obrigações globais não são pagas, ocorrem juros. Eles devem ser liquidados primeiro, antes de qualquer outro grupo ou pessoa. E uma vez que eles possam ir, todos os outros poderão. Todos os fundos judiciais devem ser pagos e disseram-me que pode ser um grande dia ainda hoje. Bom, meus amigos, em nível de inteligência e de informações para essa tarde que eu pude colher, né, foram as mais assertivas, né, e que eu faço também um confronto e uma diligência, buscando informações cada vez mais coesas desse processo e voltando a observar, né, que após um grande silêncio entre algumas instituições, novamente essas instituições voltam a nos dar algumas informações sobre as reais operações em andamento. Não digo reais operações como se outras fossem mentira, não, né? Na verdade, pouco disso sabemos, né, meus amigos, mas o real movimento que estamos fazendo referente ao sistema financeiro, referente a esse escalonamento, a esses tiers que encaixa as pessoas numa grande fila e distribui nessa fila esses fundos, né, a partir do momento que esses fundos tenham etapas, chegando às etapas finais de uma possível liquidez e depois da liquidez uma distribuição e acesso, meus amigos, certamente seguimos com esperança e eu tenho muita fé que dessa mesma forma como estão distribuindo notícias dessa maneira inclinadas a posicionamentos que já são tomados dentro dessas frentes bancárias, vejamos logo algo em nosso nível também. Tenho muita fé, né? Certamente, meus amigos, eu dei também uma rápida passadinha, né, no canal do Mark para obter algumas informações e retirar de lá também coisas que podem nos interessar em toda essa frente global de distribuição de fundos e do que acontece no mundo todo, para que estejamos também antenados a essas mudanças, né, meus amigos? E seu irmão chegou até aqui, já me ajudou muito, deixa a inscrição, o like, isso ajuda muito nas recomendações do algoritmo, para que possamos ter cada vez mais pessoas unidas nesse mesmo propósito, né? E também observando todos esses cenários com a possibilidade
do acontecimento, retirando a frustração, a ansiedade de tudo isso e observando isso pacientemente como, né, a grande possibilidade de todas essas questões estarem sendo resolvidas nessa atualidade em que estamos vivendo. É o que eu creio, eu leio, é o que apoia muitas outras pessoas, né? E se fosse eu sozinho, né, meus amigos, tudo bem, mas são muito mais pessoas, muito mais vinculadas à frente disso do que nós aqui, que estão em incapacidade mesmo de receber algo de distribuição e possivelmente distribuir de acordo com suas intenções, né? E eu acredito muito nisso, acredito que estamos nessas etapas e que as coisas finais estão acontecendo. Esses eventos estão aparecendo e eu procuro noticiá-los cada vez mais enquanto isso for possível, né, meus amigos? E eu gostaria de elucidar aqui uma última mensagem, né? Os detentores de títulos podem receber notificações de verbas disponíveis em suas contas. A notícia ainda não é negativa. Muitas conversas positivas no lado dos títulos históricos, bônus e vínculos. Tanto de todos os lados, de todos esses grupos e líderes de grupos, estou ouvindo que eles planejam continuar de onde pararam há uma semana atrás no processamento em grupos, para que o dinheiro comece a fluir. Ouvi dizer que isso pode começar essa tarde. Espero que esteja correto. Não há muitas notícias sobre resgates. Eles fizeram um bom trabalho com os NDAs, eliminando todos os vazamentos possíveis sobre isso. Ainda não vimos nenhuma entrega começar de fato. Eu tenho pessoas conectadas e sentadas durante vários dias em salas de conferência na Europa e aqui nos Estados Unidos, esperando por algumas notícias. Se eu ouvir alguma coisa, irei compartilhar e estaremos neste próximo update falando sobre isso. No momento, parece que continuamos e estamos em um padrão de espera, mas pelo menos eles querem todas as instalações prontas para distribuição agora. Eles querem fisicamente lá agora alguns detentores, não apenas de plantão. Ainda estão lutando com a tecnologia existente. O sistema bancário existente precisa falar a mesma língua. Em toda essa distribuição, a conversibilidade é algo muito sustentado. Ouvimos dizer que tudo está ficando pronto e preparado em todos os países. Isso é de uma alta fonte de TI em um dos principais bancos em que confio. Não penso mais nas questões técnicas. Algumas coisas indicam que isso está prestes a acontecer. Muitos estão me perguntando quando, eu não sei. Eu acredito que seja este ano. Estamos sempre esperando por isso. O processo original refere-se ao pagamento de todo o nível 3 e 4. E todas essas reclamações, penalidades, nos Estados Unidos, posso dizer, CMKX, reclamações de fazendas, agrícolas, pacotes de prosperidade, ômega, Heritage, deveria ir primeiro, pago em moeda fiduciária. Talvez estejamos a uns 7 ou 10 dias antes da reinicialização. Então, qualquer parcela de confiança paga a todas essas pessoas, que foi prometido algumas décadas atrás, foi tudo alterado para um início rápido. Está havendo uma distribuição em uma nova moeda. Um dinheiro que ainda não sabemos como está funcionando, mas sabemos que é com base em ouro e QFS. Está havendo intervalos sobre essas comunicações, entregas e a reinicialização. Tudo isso está como eu acredito que esteja correto. Bom, meus amigos, são as últimas novidades e
em posicionamento a todas essas notícias e esses provedores. É o que eu pude colher para essa tarde de quinta-feira. Eu agradeço muito, continuo esperançoso, né? Como eu sempre falo para vocês, a esperança não deve morrer nunca. Os eventos devem acontecer, as coisas estão tomando palcos diferentes diariamente e a resposta, né, que todos queremos em breve vai chegar. Enquanto isso, temos que nos nutrir, né, de outras questões e outros eventos que estão levando isso a algo concreto diariamente, sendo disseminados por vários provedores idôneos de informação, e eu trago aqui com muito carinho e espero que as pessoas possam fazer algum, né, nem que seja 1% de aproveitamento dessas informações que eu trago, reúno e transmito aqui, né, meus amigos? Pois somar, nem que seja de um em um, é importante todos os dias, né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem voltar, sejam sempre muito bem-vindos e observar as notícias, esses cenários que, com o passar dos dias, se tornam cada vez mais decisivos e chegam aos seus momentos finais, eu acredito. Agradeço muito a presença e me sinto lisonjeado cada vez mais com essas milhares de pessoas que assistem meu canal diariamente. Me sinto lisonjeado com a presença de cada um de vocês. Que Deus acompanhe, ilumine e os traga de volta em meu canal, né? Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, amigos!